Como analisar uma ação e saber se você está escolhendo uma ação de qualidade a um preço justo? Hoje eu vou falar aqui dos 10 indicadores que eu utilizo na minha análise de ações, que eu espero que ajude você, investidor iniciante. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Eduardo Souza e hoje eu vou falar sobre como escolher uma ação ou quais os indicadores que eu considero que são os mais importantes para que você analise uma ação, veja se ela é uma ação de qualidade, principalmente se você está comprando ela a um preço justo. Antes de entrar a fundo nos detalhes de cada um desses indicadores, eu tenho dois pontos importantes. O primeiro é que existe uma infinidade de indicadores e cada um deles vai te ajudar a desvendar um pouquinho a respeito de como uma empresa está sendo gerida, né? Como que está sendo a operação dessa empresa e tentar, de certa forma, mostrar para você qual que é a perspectiva futura dessa empresa. Mas isso é um retrato do passado. Ou seja, todos esses indicadores vão mostrar para você aquilo que já aconteceu. Logo, você não pode considerar esses indicadores como uma garantia do que vai acontecer no futuro. Obviamente que o histórico e esses indicadores vão te dar uma boa ideia de como essa empresa está sendo gerida, e ainda que não seja a prova de risco, é a melhor forma que a gente tem de analisar uma empresa, né? A gente não tem bola de cristal, a gente não tem como saber o futuro, então a gente se baseia nos resultados passados para a gente fazer uma projeção, pensando em como está agora o cenário econômico, o cenário da empresa, né, o que a gente pensa dos planos futuros dela, para a gente saber se aqueles números vão continuar fazendo sentido, se a gente acha que eles vão melhorar, se a gente acha que eles vão piorar e assim por diante. E o segundo ponto é para você já deixar um like na confiança aí, você que já assistiu os meus vídeos, sabe que vai vir conteúdo bom, conteúdo de qualidade para você, então já dá um joinha. Se você ainda não conhece, tudo bem, aguarda até o final do vídeo, se esse vídeo ajudar você, então você dá o gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tudo bem? Primeiro eu vou falar dos indicadores e ao final do vídeo eu vou entrar num site onde você pode encontrar essas informações de forma fácil para qualquer ação, para que você comece a exercitar e fazer suas próprias análises. Então o primeiro indicador que eu vou falar é sobre a margem líquida. Existem vários indicadores de margem, margem EBITDA, margem bruta, mas eu gosto de analisar a margem líquida porque ele mostra para a gente de forma muito simples o quanto da receita é convertida em lucro pela empresa. Vamos supor que você tem uma padaria que durante um ano você fez 30 mil reais em venda. Essa é a sua receita. E vamos supor que você teve 15 mil reais de lucro. Significa que sua margem líquida é de 50%, ou seja, você conseguiu converter 50% dos 30 mil, que é a sua receita, em lucro e obteve 15 mil de lucro. Esse é um indicador que eu gosto de considerar empresas que tenham pelo menos 2 dígitos, né? Ou seja, acima de 10% de margem líquida. Mas isso não significa que empresas que tenham margem líquida abaixo de 10% não possam ser uma boa oportunidade. Empresas que têm margens pequenas podem apresentar ali dificuldade em converter, né, a sua receita em lucro, mas ela também tem mais espaço para melhorar. Quando você considera, por exemplo, empresas que têm margens líquidas pequenas, às vezes pequenos ajustes na operação ou na gestão da empresa podem fazer com que ela tenha saltos significativos nessa margem, fazendo com que esse papel valorize mais rapidamente. Enquanto empresas que têm margens líquidas já muito grandes, elas talvez já tenham atingidas ou estejam muito próximo da sua eficiência máxima e já não consigam ter tanto espaço assim para melhorar a sua margem. Apesar disso, principalmente para você, investidor iniciante, eu consideraria apenas as empresas que tenham margem líquida acima de 10%. E por quê? Porque para você entender o que uma empresa de uma margem mais baixa precisaria para aumentar a sua eficiência, aumentar as suas margens, necessitaria um conhecimento um pouco mais profundo sobre a empresa e talvez você não tenha expertise e nem o tempo para se dedicar a isso. O segundo indicador é o PL, que é o preço sobre o lucro. O próprio nome já diz o que ele é, ele considera o preço da ação dividido pelo lucro que aquela ação deu durante o período de um ano. Basicamente ele indica o quanto que o mercado está disposto a pagar, quantas vezes o lucro dessa empresa o mercado está disposto a pagar pelo preço dessa ação. Ela também indica para você em quanto tempo essa empresa, caso fossem mantidos constantes esses lucros, quanto tempo essa empresa retornaria para você em lucro o dinheiro que você investiu. Então, por exemplo, uma empresa que tem um PL de 4 anos, significa que 4 anos de lucro dessa empresa
vão significar exatamente o montante que você investiu nela. Se você investiu R$1, em 4 anos ela vai ter pago para você esse R$1 em forma de lucro. Aqui também um PL justo vai depender muito do segmento da empresa, já que empresas de tecnologia, por exemplo, não costumam pagar dividendos, muitas vezes operam no prejuízo por muitos anos, captando cliente, investindo em tecnologia, esperando que lá na frente elas vão maximizar as suas receitas, vão maximizar os seus lucros, ter uma eficiência melhor e aí sim se tornar uma empresa bastante lucrativa. Mas enquanto isso não acontece, o PL dessas empresas é gigantesco. Tem empresas que têm PL de 400, ou seja, levaria 400 anos para a empresa retornar para você aquilo que você investiu. Às vezes tem empresas que têm PLs negativos, que são essas empresas que estão tendo prejuízo. Mas tudo isso carece de análise. Para você que é um investidor iniciante, eu consideraria apenas empresas que têm um PL abaixo de 15 ou até 15. Pelo mesmo princípio, você pode considerar empresas que têm um PL maior ou às vezes até que têm um PL negativo, mas vai depender de estudos muito mais aprofundados, de técnicas muito mais refinadas e de uma expertise muito maior e conhecimento da empresa muito maior do que um investidor normal ou para quem está iniciando. O próximo indicador é o VPA, o valor patrimonial por ação. Ele é um indicador muito importante na análise de investimentos. Você pega o patrimônio líquido da empresa e divide pelo número de ações. Isso vai te dar uma percepção de quanto deveria ser o valor justo da ação considerando o valor do patrimônio, ou seja, quanto que a empresa vale. Eu vou voltar no exemplo da padaria. Imagine que você tem uma padaria e se você juntar os fornos, a vitrine, o caixa, todo o maquinário que você tem, a chapa que você tem, imagine que todo o seu patrimônio dentro dessa padaria seja de 1 milhão. E imagine que você tem no mercado, por exemplo, 10 ações. 10 ações rodando aí no mercado de ações. O valor patrimonial de cada ação, nesse caso o VPA, seria de 100 mil, certo? Seria o seu valor patrimonial, 1 milhão, dividido pelas 10 ações que você tem disponível no mercado. Mas pode ser que o mercado enxergue que você não é um bom padeiro, você não é um bom gestor de padaria. Então as pessoas começam a se desfazer das suas ações. E aí, ao invés dessas ações estarem sendo cotadas a 100 mil cada uma, estão sendo cotadas a 50 mil. Então isso pode mostrar para o investidor, por exemplo, algumas oportunidades de compra ou de venda, a depender se eles enxergam que essa ação está supervalorizada ou subvalorizada. Mas como eu disse, essa subvalorização e essa supervalorização também podem indicar problemas de gestão ou excesso de confiança na gestão. O LPA é o lucro por ação. Basicamente, pega-se o lucro líquido que teve a empresa e divide pelo número de ações que ela tem, para que o investidor tenha uma noção de quanto a empresa gera de lucro para cada ação que ele detém. Tanto o VPA quanto o LPA são indicadores que, quando você analisa o histórico, o que você espera ver é um crescimento. Ou seja, o lucro por ação em si não diz muita coisa, mas se você analisa o histórico dessa empresa e você vê que o lucro por ação vem crescendo ano a ano, isso vai mostrar que a empresa está sendo mais eficiente com os recursos dela, fazendo aumentar os lucros ano a ano. O ROI é o Return on Equity, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Basicamente, ele leva em consideração qual é o retorno que essa empresa está dando, considerando apenas o que foi investido pelos acionistas, sem considerar investimentos feitos através de dívidas, por exemplo, que você pegou com o banco. Então, lá no caso da padaria, por exemplo, ele vai pegar o quanto de dinheiro que foi colocado do bolso dos acionistas, ou seja, quanto dinheiro você colocou na padaria, ele vai desconsiderar qualquer empréstimo que você tenha feito, qualquer dívida que você tenha feito para abrir a padaria. Ele vai considerar apenas o seu dinheiro. Ele é calculado dividindo o lucro líquido pelo patrimônio líquido e ele vai medir a capacidade da empresa de gerar lucro utilizando apenas os recursos do acionista. Em termos de busca de um ROI ideal, eu também gosto de empresas que apresentam um ROI de 2 dígitos ou mais, ou seja, acima de 10%, ou no mínimo que acompanhe a inflação, porque isso vai mostrar que a empresa está conseguindo transformar ou aumentar o seu patrimônio ano a ano, acompanhando minimamente a inflação ou superando ela. Outro indicador é o preço sobre valor patrimonial, o famoso P sobre VP ou PVP. Ele mostra o quanto que as pessoas estão dispostas a pagar por uma fatia da sua empresa com relação ao seu patrimônio líquido. Vamos voltar ao caso da padaria. Imagine lá que a sua padaria vale 1 milhão. Se o preço da sua ação dividido por esse 1 milhão estiver abaixo de 1,
significa que as pessoas estão dispostas a pagar um valor mais baixo do que ele realmente vale. Embora isso possa ser visto como uma oportunidade de negócios, né, você avaliar empresas que têm o P sobre VP menor que 1, quer dizer, elas estão sendo negociadas a um valor abaixo do que elas valem, muitas vezes, na maioria das vezes, existe uma razão por trás disso. Quase sempre é porque os investidores já não acreditam tanto na capacidade dessa empresa de gerar lucros ou de crescer os seus lucros, e eles não estão colocando muita fé na gestão dessa empresa. Em outros casos, quando a empresa está sendo negociada acima do seu valor patrimonial, isso também é normal, quando as pessoas estão com uma perspectiva positiva de que os lucros dessa empresa virão a crescer, fazendo com que o seu valor patrimonial também aumente, e eles acreditam, confiam na gestão dessa empresa. Então as pessoas acabam ficando dispostas a pagar um valor a mais do que aquela empresa realmente vale. Aqui um lugar seguro para quem está começando a investir é não considerar empresas que tenham um P sobre VP maior que 2, ou seja, que estejam sendo negociadas a um valor 2 vezes aquilo que elas valem, 2 vezes o valor do seu patrimônio. Com isso você evita comprar empresas que estejam supervalorizadas. Agora vamos falar de 2 indicadores de uma vez, que é o CARG de receitas e o CARG de lucro. CARG é uma sigla em inglês para taxa de crescimento anual composta, e ela é usada para calcular a taxa média de crescimento durante um período de tempo de um determinado indicador. Ficou um pouco confuso, né? Mas vai ficar fácil de entender. O CARG de receitas, por exemplo, de 5 anos, ele vai calcular qual que é o crescimento médio nas receitas dessa empresa durante o período de 5 anos. No caso da padaria, ele vai analisar quanto mais ou menos você conseguiu crescer as suas vendas ano a ano durante 5 anos. Isso é um bom indicativo para saber se você está, por exemplo, no mercado que já está estagnado. Isso mostra, por exemplo, se você está conseguindo crescer dentro do seu mercado, seja por conseguir roubar clientes do seu concorrente, ou se você trabalha no mercado que está expandindo, que está em expansão. E o CARG de lucros vai mostrar o quanto que os seus lucros estão crescendo. Uma empresa que consegue fazer crescer os seus lucros ano a ano, mostra que ela ainda tem espaço de melhora na sua operação. Então, os ajustes que o gestor está fazendo nessa empresa, ano a ano, vem mostrando o resultado, ela vai se tornando uma empresa mais eficiente. E isso faz com que ela se torne mais atrativa, para as pessoas acreditarem que esse movimento possa ainda ter continuidade e os lucros venham melhorar ainda mais. Para o CARG, tanto de receita quanto de lucros, eu também considero uma boa empresa, principalmente para você que está começando, uma empresa que tem um CARG acima de 10%, ou de 2 dígitos, né? A dívida sobre o patrimônio, ela mede o quão endividada está uma empresa em relação àquilo que ela vale. No caso da padaria, que vale 1 milhão, o preço dela seria 1 milhão. Dividido pela quantidade que ela tem em dívida. Se esse valor for igual a 1, significa que o que ela vale é exatamente o que ela tem de dívida. Ou seja, no caso da padaria, seria como se ela valesse 1 milhão, mas você também tem dívidas no valor de 1 milhão. Se esse valor for acima de 1, significa que você tem mais dívidas do que vale a sua empresa. E se esse valor for menor que 1, significa que suas dívidas são menores do que o valor que vale a sua empresa. E é importante a gente analisar esse indicador para verificar o quanto da sua operação está sendo financiada por empréstimos, né, por dívidas. Ou se você tem uma operação que funciona bem de forma equilibrada com uma dívida que é, digamos, aceitável. Para vocês que estão começando, eu indicaria não considerar nenhuma empresa que tenha dívida sobre o valor patrimonial acima de 2, ou seja, 2 vezes o valor que ela vale em dívidas. Porque isso mostra que provavelmente essa empresa está utilizando muitos recursos financiados para poder rodar a sua operação, muito provavelmente ela tem dificuldades de eficiência, pode não ser o caso, mas para que você analise aí você também precisaria de mais informações, você precisaria ter um pouco mais de experiência para você analisar caso a caso e ver se isso pode ser um caso excepcional e essa dívida maior possa ser justificada. Mas como o nosso caso aqui é tentar simplificar, eu não consideraria nenhuma empresa que tem esse P sobre VP acima de 2. E um último ponto importante é o Dividend Yield, que são a proporção de dividendos que é distribuída para você com relação ao preço que você pagou sobre uma ação. É importante aqui ressaltar de que uma empresa ela pode ou não pagar dividendos, e isso tem muito a ver com o momento que a empresa está passando ou pela estratégia da própria empresa. Pode ser que uma empresa não pague dividendos porque ela está no prejuízo, ela não vem rendendo bem,
ela não está sendo uma empresa bem gerida, e isso obviamente é uma empresa que a gente não deve considerar nos nossos investimentos. Mas pode ser que faça parte da própria natureza da empresa. Por exemplo, empresas de tecnologia, elas tendem a não pagar dividendo, porque elas entendem que reinvestindo o lucro na própria empresa vai gerar ainda mais valor para o acionista. Então essas empresas acabam reinvestindo, fazendo mais pesquisa, mais inovação, lançando novos produtos no mercado, maximizando ainda mais o lucro, aumentando o patrimônio líquido da empresa e valorizando a ação do acionista. Já empresas que têm as dívidas controladas e operam em mercados já maduros, onde não tem muito espaço para inovação nem para crescimento, essas empresas sim, geralmente são boas pagadoras de dividendos. Por exemplo, as companhias de distribuição de energia elétrica. Uma empresa que tem uma concessão, por exemplo, aqui em São Paulo, ela não vai ter concorrente. Logo, ela não vai ter ninguém ali roubando os clientes dela. Ao mesmo tempo, ela já conhece a base de clientes dela. O crescimento vai ser mínimo. Talvez algumas novas instalações ou alguns bairros que ainda não chegam em energia, mas são poucos. Então ela não tem muito espaço para onde ela crescer. E também a rede elétrica, ela já está passada. Ela vai ter que gastar dinheiro, lógico, fazendo manutenção, mas ela não vai ter que todo ano construir uma nova rede elétrica. Então, qualquer lucro que essa empresa gere, ela não tem que refazer a rede, mas ela também não tem aonde investir em novas operações ou reinvestir na própria empresa. Então ela acaba distribuindo para os seus acionistas. Então, essas empresas acabam sendo boas para quando você espera, dentro da sua estratégia, investir em empresas que paguem dividendos. Já se dentro da sua estratégia você também quer buscar empresas que vão agregar valor para você de outra forma, né, pela valorização das ações, aí o dividendo já pode ter um aspecto até negativo. Imagina você investir numa empresa de tecnologia que você espera que vai estar sempre inovando, gerando coisas novas, reinvestindo na própria empresa, e elas começam a pagar dividendos para você. Isso pode indicar de que ela já não sabe mais o que fazer com o dinheiro, ela já não tem mais para onde crescer. Dentro do departamento de inovação já está um olhando para a cara do outro falando, a gente não sabe para onde crescer, a gente já está estagnado, a gente não tem mais para onde expandir o nosso negócio. E isso pode ser negativo. Então a análise dos dividendos vai estar muito alinhada com qual estratégia de investimento você quer aplicar. Se é baseado em renda, em receber os rendimentos, ou se é baseado em investir em empresas que você acredita que vão ter um crescimento e uma valorização das suas ações ao longo do tempo. E agora, onde que a gente acessa todas essas informações, né? Já é muito difícil para quem está começando a lembrar de tudo isso, ainda mais tentar buscar e calcular todas essas informações sozinho, né? Muitos profissionais não conseguem fazer isso, mas existem alguns sites confiáveis, eu vou deixar aqui na descrição e eu vou acessar o Status Invest, que é um site que eu utilizo aqui, eu não recebo nada dos caras, eu estou passando aqui a real do que eu utilizo, e lá você encontra também todas essas informações, todos esses indicadores de todas as empresas que estão listadas aqui no Brasil. Se você entrar aqui no site do Status Invest, o link está na descrição, você clica aqui nessa lupinha e você vai digitar o nome da ação que você quer ver. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a Vale. Empresa conhecida, todo mundo conhece, vamos dar uma olhada. Aqui, logo de início, ele vai mostrar para você qual que é o preço da ação atualmente, algumas informações, já vai mostrar um dos indicadores, olha só, o Dividend Yield, aqui. Eu não comentei, mas para estratégias de pessoas que consideram empresas pagadoras de dividendo, eu considero aí um mínimo de 6,5% a 7% de dividend yield para ação, tá? No caso aqui, a Vale já cumpriria com isso, tá? 8,49. E aí você vem aqui para baixo, você vai encontrar todos esses indicadores, muitos outros, mas você vai encontrar todos esses que eu falei aqui no vídeo. Você vai encontrar o preço sobre o lucro, você vai encontrar o valor patrimonial por ação, você vai encontrar o lucro por ação, o LPA, você vai encontrar o CARG de receita, o CARG de lucro, você vai encontrar o ROI, você vai encontrar a margem líquida, você vai encontrar a dívida sobre o patrimônio líquido. Todos esses indicadores que eu passei para vocês, vocês vão encontrar aqui. E eu escolhi a Vale justamente para mostrar um caso onde todos os parâmetros que eu coloquei são cumpridos, né? Se você ver aqui, a Vale ela tem um PL abaixo de 15, que foi o que eu recomendei. Ela tem um preço sobre valor patrimonial abaixo de 2,
tem uma dívida sobre o patrimônio líquido também abaixo de 2, ela tem um valor patrimonial. Se você clicar aqui, ó, nesse ícone, ele mostra o histórico para você. Você vê aqui que é um valor patrimonial que está crescendo. Você vê que tanto a receita, o cargo de receita, quanto o cargo de lucros tem um crescimento médio anual acima de 2 dígitos, né? Com 15% e aqui 26%. Tem um ROI também acima de 2 dígitos, que é o retorno ali sobre o capital investido pelos acionistas, e tem uma margem líquida também acima de 2 dígitos, que é o quanto que ela consegue transformar em lucro de tudo aquilo que entra de receita para ela, no caso aqui 27,58%. E aí você pode ir buscando as ações que você está pensando em investir, ou as ações que você conhece, para você ver quais ações que têm esses indicadores dentro dos parâmetros que a gente conversou. Isso significa que todas as empresas que têm esses parâmetros você simplesmente deve investir e não olhar para mais nada? Não, mas esses parâmetros pelo menos vão ajudar você a descartar todas as outras que você não deve investir. E aí com calma você consegue analisar dentro dessas ações que estão dentro do parâmetro, aí verificar quais fazem mais sentido para você, quais você conhece mais. Aí você consegue limitar os seus estudos, né, aprofundar um pouquinho mais os seus estudos em ações que você sabe que valem a pena e não ficar perdendo seu tempo em lendo o relatório de empresas que não vão estar dentro desses parâmetros. Tudo bem, pessoal? É isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar. E até uma próxima. Tchau, tchau.